Quero convidar você a ler comigo no NVI, Romanos capítulo 5, versículos de 12 a 21. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Para você que participa conosco em casa, você que possivelmente aqui presente não entende o que eu quero dizer quando falo NVI, é Nova Versão Internacional, é uma das versões da Bíblia. Não quer dizer que existam várias Bíblias, a Bíblia é uma só, mas são versões diferentes em função do linguajar que é utilizado, não é? Nós temos vários linguajares diferentes da mesma língua portuguesa. Por exemplo, você tem o linguajar coloquial, aquele do dia a dia. E aí, cara, tudo bem? Como é que tá? Não é? Você tem o linguajar mais tradicional, vamos colocar assim, né? Olá, como vai você? Tudo bem? Você tem um linguajar mais rebuscado, né? Um linguajar mais polido, vamos colocar desse jeito, né? Como vai Vossa Senhoria? Então são versões diferentes da mesma coisa, na mesma língua portuguesa. Por isso eu vou ler na Nova Versão Internacional. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo de 12 a 21. Eu vou pedir para você, faltou hoje aqui aquele microfone para lá, né? Que é para ter em todos os cultos, tá? Então eu vou pedir você para ler comigo Romanos capítulo 5, vou ler, você vai acompanhar, de 12 a 21. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo está falando aqui, ensinando, doutrinando a igreja, a respeito da verdade de que o pecado que desgraçou toda a humanidade começou com um só. Começou com um único homem, Adão, o primeiro homem que se deixou ser seduzido por Satanás, corrompido,
fez a vontade do diabo, desonrando a Deus, e por causa disso a morte entrou na realidade do relacionamento do homem com Deus, e o homem também passou a ser mortal. Deus tinha estabelecido um relacionamento com o homem para ser eterno, mas o pecado criou a separação, a divisão eterna entre o homem e Deus. Isto é a morte espiritual. Por causa disto, o homem não pôde mais comer do fruto da verdade e passou a experimentar também a morte, o desencarnar do espírito desse corpo criado por Deus a partir dos elementos naturais desse planeta. E ele está dizendo, assim como por um homem só entrou a morte, também por um só entrou a vida. Porque Deus, apesar da maldição da morte que passou a estar sobre a humanidade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, um homem perfeito, vindo agora viver no mundo imperfeito, para com a sua vida inocente e perfeita, porque foi tentado em tudo e em nada pecou, entregando-se em sacrifício vicário, em substituição, naquela cruz, pagou o preço para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então a morte de Jesus trouxe salvação e vida eterna para todo aquele que, estando separado de Deus pela morte espiritual e natural, pudesse ter a sua realidade transformada. E pela ressurreição de Cristo, a sua salvação e vida eterna asseguradas, e a autoridade no nome de Jesus garantida contra toda a hoste espiritual da maldade que domina sobre esse mundo. Olha que interessante. Costumeiramente, nós falamos do poder da união, do quanto muitos podem realizar, não é? É sempre a ênfase maior dada a que juntos somos mais fortes, juntos podemos realizar grandes coisas. Nós temos até um adágio popular que diz que uma andorinha só não faz verão, tem que estar junto, tem que estar no bando, né? Tem que estar na comunidade, tem que estar no todo. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato de que a Bíblia está permeada de de relatos que apresentam um único personagem que realiza um único ato que põe a perder toda a família, os vizinhos, a nação e a humanidade inteira. Para pensar. Deus destrói o mundo com o dilúvio. Morre quase que a humanidade inteira. Permanecem Noé, sua esposa e os seus filhos sem Cã e Jafé. Aí vem Cã, um dos filhos de Noé, e com um ato de desrespeito e desonra, amaldiçoa toda a sua casa e a posteridade e a sua herança. E nós vamos encontrar lá naquela região para onde Deus vai levar o povo hebreu, séculos e séculos, milênios depois, para uma terra chamada Canaã, que é a terra para onde foram os descendentes de Cã. E é um povo idólatra, um povo violento, um povo agressivo e um povo que Deus quis erradicar da terra e dar aquela terra para aqueles que eram os herdeiros de Sem.
Mais à frente nós vamos encontrar um outro homem que com um único ato causa sofrimento a toda a sua família e a toda uma nação, a todo um povo, Acã. Quando os hebreus estão indo para Canaã, eles têm que passar por Jericó, e Deus diz: olha, Jericó, vocês não vão pegar nada como despojo de guerra. A prata, o ouro que estiver lá, vocês vão separar, é para mim, é consagrado para mim. Mas Acã, quando entra lá, você conhece a história, eles caminham em redor da cidade, no 7º dia eles dão 7 voltas, param, gritam, exaltam a Deus, e Deus opera extraordinariamente, aqueles muros ruem, caem, eles entram em Jericó e dominam a cidade. Acã encontra umas peças de prata, uma capa babilônica, ele enrola aquilo tudo, esconde nas suas roupas, leva quietinho, cava um buraco no meio da sua tenda e esconde lá. Mas nada fica encoberto aos olhos de Deus, não é, irmãos? E aquilo que é feito aqui também não fica encoberto aos olhos do diabo. Apocalipse 12:10 diz que o diabo, Satanás, ele está diante do trono de Deus 24 horas para acusar a gente. Nada fica encoberto. A verdade sempre vence, irmãos. Pode levar um pouquinho de tempo. A gente fica aí às vezes um pouco chateado, triste, amuado, sofrendo em função do tempo que está passando, mas a verdade sempre virá. E Acã foi descoberto, e por causa do seu pecado, ele e toda a sua família foram destruídos. E enquanto isso, enquanto o pecado estava lá escondido, Israel sofreu uma terrível derrota, lutando contra uma cidadezinha pequenininha de nome Ai. Passaram uma vergonha tremenda e muitos morreram. Contra Jericó, nenhum só morreu. Contra Ai, que era uma cidadezinha pequenininha, que foi só um grupo lá, praticamente todos morreram e sofreram as consequências por causa do pecado de Acã. Andamos mais à frente, séculos depois, lá está o povo hebreu estabelecido já na terra de Canaã, já são ali uma nação. Embora ainda não tenham um rei, eles eram julgados, né? Eles eram liderados por profetas, por juízes, como a Bíblia chama. E naquele tempo era o juiz, o sumo sacerdote, por nome Eli. E Eli era, embora sacerdote do Deus vivo, sumo sacerdote, Eli era omisso. Ele sabia que os seus filhos, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes também sob a autoridade dele, eram desonestos, profanavam a adoração, o culto a Deus, corrompiam mulheres. E embora Eli soubesse disso, não tomou nenhuma atitude para disciplinar. E por causa da sua omissão, o pecado de Eli condenou os seus filhos que morreram na guerra. O próprio Eli teve um infarto fulminante quando soube que os seus filhos morreram e a arca do concerto foi levada. Mas não foi só isso. Ele amaldiçoou toda a linhagem da sua casa, que lá nos tempos de Davi deixam de ser sacerdotes, porque faltou, acabou ali a linhagem de Eli, por sua omissão,
por não fazer o que deve. A palavra de Deus diz: aquele que deixa de fazer o que sabe que deve fazer, comete pecado. Então pecar não é só fazer o que é errado, pecar é também deixar de fazer o que é certo. Vou falar de novo. Pecado não é só fazer o que é errado. Pecado é também ficar em casa, batendo palma para quem vai te representar na rua, enquanto você não faz nada. Botando o joelhinho no chão e às vezes abrindo a boca para falar e maldizer. Pecado não é só o que eu faço de errado, pecado é também o que eu deixo de fazer de certo, que eu deveria fazer. Eli amaldiçoou toda a sua casa e toda a sua descendência. Mais à frente um pouquinho, nós encontramos um profeta chamado Jonas. Deus manda Jonas ir até Nínive para pregar ali, porque ele ia destruir aquela cidade. Mas aquele era um povo inimigo do povo hebreu, do povo de Israel. Jonas, como profeta, certamente sabia que aquele povo em algum momento ia ser levantado para disciplinar Israel. Deus fala para Jonas: Jonas, você vai lá e você vai pregar, você vai dizer para aquela gente: arrependam-se, porque senão eu virei e destruirei a cidade. Jonas não quer fazer isso. Jonas é queixo duro. Jonas bate de frente com o próprio Deus e diz: eu não vou fazer isso não. Jonas vai para o porto e pega um navio que vai para outro lugar. Quem se lembra para onde? Onde? Tarsis. E no meio do caminho, uma tempestade se levanta no mar, levanta o mar, e o navio inteiro, com todos que estão a bordo, estão em perigo de ir a pique e todas as vidas serem perdidas. Por quê? Por causa do pecado de um homem que está ali, ninguém nem sabe nada. Assim como Acã pecou e estava ali quietinho, ninguém de Israel sabia nada. Lá está Jonas, quietinho, no fundo do barco, lá no porão, dormindo, enquanto todo mundo está em desespero no navio, por causa do pecado dele. Enquanto Jonas não foi jogado para fora do barco, e ele mesmo é que se denunciou, falou: isso aí só vai acabar se me jogar para fora do barco. E vamos parar para pensar, Jonas era um cara tão... fosse na minha terra, ia falar um termo que vocês não conhecem aqui, tão rico. Jonas era um cara tão arrogante, Jonas era um cara tão difícil. Você sabe que isso é uma coisa que eu, como pastor, às vezes, eu penso, sabe, Thelma? Porque tem crente que é tão arrogante, tem crente que ele é tão difícil, que você está falando, está mostrando, mas insiste em que vai fazer errado. Aquilo às vezes me dá um negócio por dentro, cara. Mas aí eu lembro de Deus e Jonas. Falei: cara, se Deus tratava com Jonas direto e o cara fez o que fez, quem sou eu para que eu falar com uma ovelha aqui que está falando, está fazendo errado e diz que eu vou fazer errado? Vai dar uma zebra, a família vai perder, vai dar problema. Eu quero dizer para vocês, isso faz um mal ferrado para mim. Porque não é fácil você ser um profeta de Deus, não. Saber que a coisa vai dar errado e o outro está insistindo em fazer errado. O cara era... qual é a palavra que eu uso para um cara desse? O cara era tão tinhoso que ele pega e diz o seguinte: olha só, Deus mandou que eu fosse para Nínive, mas para Nínive eu não vou não. Eu prefiro morrer do que fazer o que Deus quer. Foi isso que Jonas fez, queridos.
Sem óculos eu estou vendo um monte de vulto, não vejo ninguém. Deixa eu botar aqui. Foi isso que Jonas fez. Porque Jonas, os caras do navio, falaram assim: rapaz, todo mundo aqui rezando, cada um para o seu Deus. Você não tem Deus não, rapaz? Está vendo tudo que está acontecendo aqui? O navio vai a pique. Roga aí para o teu Deus. Eu falei: não preciso rogar não, já sei qual é o problema. Eu falei: mas como assim, qual é o problema? O problema sou eu. Eu falei: como assim? Quem é você? Eu sou profeta do Deus vivo, Deus de Israel. É que Deus me mandou ir para Tarsis, para Nínive, eu não quis. Eu peguei esse navio para vir para cá. Então, peraí, nós vamos fazer agora sacrifícios para o teu Deus, para teu Deus nos ouvir, ter misericórdia de nós. Jonas vira para ele e falou: não percam tempo de vocês não. Não vai adiantar o que vocês vão fazer. Vocês podem fazer o sacrifício que vocês quiserem para o meu Deus. O meu Deus só vai aquietar isso quando vocês me jogarem para fora do navio. Era isso que o Jonas devia ter dito? Não. Era para ele dizer: espera aí um pouquinho, deixa eu resolver essa parada aqui. O negócio aqui é... Segura aí. Gelinho no chão: papai, me perdoa, papai. Fiz errado. Só me perdoa, Senhor. Eu mereço a morte, mas eu peço me arrependido aqui, Senhor. Salva essa gente toda aqui, papai. E me dá uma chance, tem misericórdia de mim. Eu vou chegar naquele porto, vou pegar um outro navio e vou lá obedecer ao Senhor. Não. Ele não podia ter feito isso. Não era isso que Deus esperava que ele fizesse? Não. Ele dizia: resolver essa parada agora. É só me jogar para fora do navio. Joga para fora do navio. Eu prefiro morrer do que ir obedecer a Deus. Tem gente que está vivendo desse jeito. Eu prefiro amaldiçoar a minha família, eu prefiro amaldiçoar a minha igreja, eu prefiro amaldiçoar a minha cidade, eu prefiro amaldiçoar meu país, eu prefiro ser uma maldição do que ser uma bênção. Eu prefiro morrer assim do que ser uma bênção. Jonas só não contava com uma coisa: quem pode frustrar os planos de Deus? Satanás não pode lutar e vencer contra Deus, queridos. Jonas é jogado na água, você sabe a história. Deus pega e manda lá um grande peixe, engole Jonas e vai jogar Jonas numa praia. E lá Jonas, então, arrependido, ele pega um navio e vai para Nínive. Quanta gente sozinha está sendo responsável por coisas terríveis acontecerem? Quantos crentes sozinhos estão sendo responsáveis por coisas terríveis acontecerem? Acontecerem para os outros, acontecerem para si mesmos, acontecerem para a sua posteridade. Gente que era para estar sendo bênção. Quanta gente, talvez esteja falando com alguém agora, que está decidido a largar a família, o casamento, os filhos, por causa de uma aventura. Está pensando em largar o marido, os filhos, por causa de uma paixão aventuresca. Você não pode esperar que isso vá dar certo, porque não vai. Deus não vai estar com você, a maldição estará contigo. Não faça isso. Mas pastor, eu não amo mais. Amar é uma escolha, amar não é paixão. Amar não é desejo da carne, amar é uma escolha. Deus tinha tudo para destruir a humanidade, acabar, nós não éramos mais para existir aqui na face da terra, irmãos. Eu recebi um vídeo essa semana, que a minha vontade era pegar e repassar para quantos eu pudesse. Eu não repassei porque as cenas eram fortes demais, irmãos. Eu não sei se alguém aqui recebeu o vídeo de um homem cristão
entrando na sua casa e filmando com a câmera dele, chorando desesperado. A esposa, entraram na casa dele, ele não estava, pegaram a esposa dele, enforcaram-na na sala, pegaram seu filho menor, mais velho, enforcaram-no na sala. Quando ele chega no quarto, o seu bebezinho, talvez de 1 aninho ou menos, enforcado, por serem cristãos. Outro vídeo, um homem com uma espada desse tamanho na praça pública, cheia de gente em volta. Isso, eu não vou dizer que o país qual é. Alguém assistiu esse vídeo? Eu recebi. Eu imaginei que estivesse viralizando. E cristãos sendo levados um por um, colocado de joelho, com a mão para trás amarrada, tendo que abaixar a cabeça, e o cara com um só golpe, degolando, e pegando aquele corpo, o chão todo ensanguentado, e levando, e colocando numa pilha, por ser cristão. Lá fora, lá onde o islamismo manda e impede a liberdade de expressão. Em 2021. Irmãos queridos, Deus tinha tudo para destruir, acabar com a humanidade. É muita miséria, é muita imoralidade, é muita desgraça. Mas ainda assim Deus nos ama. Deus ama você. Sabe por quê? Ele escolheu nos amar. O que seria de você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, que recebeu Jesus como Salvador e Senhor? Você que está em casa, que recebeu Jesus como Salvador e Senhor, você mereceu isso? Pois é. Apesar de tudo que eu fiz, se soubesse tudo o que eu fiz, você não imaginaria que hoje você teria como pastor o cara que fez tudo o que eu fiz. E ainda assim Deus teve misericórdia e compaixão de mim, como de você. Mas Jonas, você pode imaginar um cara fazer um negócio desse, bater de frente com o próprio Deus assim? Eu tenho visto gente fazer assim. Mas tudo começou com um. Não foi com Jonas que começou. Não foi com Eli, o sacerdote. Não foi com Acã, que era um dos líderes do povo hebreu. Não foi com Cã, filho de Noé. Foi com Adão, o primeiro ser humano perfeito, criado perfeito por Deus, que entrou toda essa maldade, esse pecado no mundo. E o apóstolo Paulo vem agora aos Romanos para dizer: apesar disto, Deus providenciou que por um só entrasse também a graça, o favor que ninguém merece, o favor que ninguém mereceu. Se o pecado entrou por um só e causou toda essa desgraça, a salvação e a vida entrou por um só, Jesus Cristo, o Salvador. Ele veio para transformar essa realidade, porque Deus escolheu salvar, Deus escolheu amar. Meu irmão, minha irmã, Deus pode transformar a tua realidade, ainda que você esteja sendo, ou você tenha sido o responsável, e por conseguinte de todos que estão em tua dependência, o sofrimento. Deus ainda assim ama você, e Ele quer te dar salvação, Ele quer te dar uma nova realidade
a ser vivida. Ele quer te dar uma nova oportunidade. Não aceite. Se você está aí, eu não mereço, eu não presto, o melhor que eu tenho para fazer é me matar. Isso quem coloca na tua mente é o diabo. Não aceita isso. Você pode construir uma história nova a partir do arrependimento e da tua entrega de vida ao senhorio de Cristo Jesus. Mas eu quero falar muito particularmente agora com você, meu irmão, minha irmã, crente em Jesus Cristo. Tomemos cuidado, porque às vezes nós nos tornamos tão cheios de nós mesmos quanto ao que sabemos da palavra de Deus, e às vezes com a religiosidade que a gente tem conduzido a nossa vida, que a gente pode estar sendo responsável por escolhas, por decisões que não têm o apoio nem a aprovação de Deus. E quem sabe, Deus já até falou conosco e nós estamos insistindo naquilo que não deveríamos fazer. Lembra? Por um só entra o erro, mas a bênção é que por um só também entrou o renovo, o perdão, a graça e a salvação, que é Jesus Cristo. Amém? Reflita um pouquinho. A responsabilidade que todos temos das nossas decisões, muito grande. Os posicionamentos que nós tomamos, muito grande. Certifiquemo-nos de que não estamos sendo omissos como Eli, que não fez o que deveria ter feito. Ele quis ficar bem com os filhos e pagou o preço. Ele não pôde preservar e proteger os próprios filhos. E por causa da sua omissão e pecado, toda a geração foi perdida. Temos que tomar cuidado de não sermos irreverentes como Cã, que por causa da sua irreverência zombou da santidade. E por zombar da santidade, da pureza, condenou toda a sua posteridade. Precisamos tomar cuidado de não sermos como Jonas, estarmos insistindo naquilo que Deus disse para não fazer, ou insistindo em não querer fazer o que Deus disse para fazer. Que tenhamos um coração quebrantado, um coração contrito, uma alma navegável, uma disposição voluntária para sermos bênção, para sermos guiados, dirigidos e controlados pelo Espírito Santo.